A sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de recebê-los para o webinar Questões Relevantes sobre a Prestação de Contas no Condomínio, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rodrigo Carpá, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da Comissão de Direito Imobiliário. Doutor, a palavra é sua. Ativa o áudio, por favor. Perfeito. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao doutor Caio Augusto, presidente da OAB São Paulo, ao doutor Ricardo Toledo, vice-presidente, ao Rubens Carmo Elias Filho, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e ao vice-coordenador de Direito da Coordenadoria de Direito Condominial, Fábio Ranada, e também agradecer a todos vocês que estão participando, membros da comissão, convidados e, em especial, o meu amigo, Dr. João Paulo Rossi Pascoal, brilhante advogado, uma pessoa muito querida e que hoje vai nos enriquecer falando um pouco sobre as questões relevantes da prestação de contas. Vou passar a palavra para ele em instantes e lembrar que a prestação de contas ela é, com certeza, uma das principais, um dos principais temores do síndico em toda a gestão, mesmo que ele esteja, e esperamos que ele esteja sempre agindo de forma correta, mas sempre existe um frio na barriga, depende do entendimento daqueles que estão presentes. A prestação de contas não é uma questão matemática, quem aprova as contas, não obstante os conselheiros fiscais submetam parecer, a eles é submetido um parecer sobre as contas, quem aprova as contas é o plenário em assembleia, e não se exige nenhuma questão técnica, eles estão eivados de subjetividade, e isso faz com que o síndico, muitas vezes, se sinta aí numa situação muito complicada. Para falar sobre isso, para abordar questões legais também, questões relevantes, doutor João Paulo, meu amigo, seja muito bem-vindo, agradeço o seu convite, você que é membro da coordenadoria, amigo, e um exímio palestrante. Doutor João Paulo Rossi é mestre em Direito Civil pela PUC, professor universitário, coordenador do grupo aqui da Coordenadoria de Direito Condominial, também colunista em diversos periódicos, inclusive o Síndico Net. Doutor João, por favor. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu aceito esse convite, essa responsabilidade de trazer um pouco aqui da minha experiência, da minha vivência nesse bate-bola com os amigos, com os colegas. E eu começo por agradecer ao nosso presidente, Caio Augusto, presidente da OAB, por essa oportunidade, aos queridos amigos Rubens Carmo Elias Filho e ao doutor Rodrigo Carpá por esse privilégio de ter o contato com vocês. Espero que seja proveitoso. Eu, para facilitar aqui as coisas, preparei um material bem acanhado, que eu até posso distribuir para aqueles que depois necessitem, queiram. Então, está aí o material. Só projetá-lo aqui, um minuto. Aí está meu contato. Então, quem quiser, depois dessa apresentação, é só me mandar uma mensagem que eu remeto com muita alegria aos colegas. Vejo aqui pelo chat a quantidade
de membros da coordenadoria presentes, todos queridos amigos, com quem eu aprendo muito também, com quem nós dividimos aí os percalços e dificuldades. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema que é tão candente, a questão da prestação de contas no âmbito do condomínio. Como bem disse o doutor Rodrigo, esse é um tópico que, infelizmente, é um dos mais frequentes se nós buscarmos julgados que tragam aí problemas na administração condominial, e, ao final, até falarei um pouco sobre a ação de exigir contas. Então, é um assunto que parece ser simples, mas, em muitas situações, acaba não sendo, acaba trazendo uma série de preocupações, complicações, a ponto até de virar temas judiciais. Então, todo cuidado é pouco, e o que eu vier aqui a apresentar tem esse intuito de servir de cautela, servir aí como um reforço para aqueles que estão enfrentando essas situações, sejam síndicos ou sejam colegas advogados. Bem, a nossa história começa com a determinação pelo Código Civil de que uma das atribuições do síndico é ter um orçamento da receita, da despesa, aprovado, e depois o final dessa história, que é a realização, é a prestação das contas referentes àquilo que ele acabou por arrecadar. Nós sabemos que os condomínios não têm uma receita propriamente, porque ele não tem lucro, o que ele faz é arrecadar valores que sejam suficientes para que a vida em comunidade flua, seja atendida em todos os seus aspectos. Então, uma das atribuições básicas do síndico, como representante legal do condomínio, é zelar por apresentar um orçamento que seja adequado, condizente com a necessidade daquele condomínio. Eu, por exemplo, fico assustado quando eu recebo como cartão de visita de alguns síndicos a história de que ele está ali naquele condomínio há 5 anos, há 6 anos, sem ter nenhum reajuste, sem ter nenhuma adequação no orçamento, né? Isso significa que algo de muito sério está acontecendo ali, algo de muito errado. Então, no âmbito do condomínio, é clara essa relação do dever de prestar contas que o síndico tem e que vale aqui comentar, é um dever que surge em várias outras relações jurídicas que nós nos deparamos na vida em sociedade. Sempre que houver a gestão de interesses, bens, negócios alheios, como são exemplos o síndico da falência, o tutor, o curador, o administrador judiciário, o inventariante. Então, sempre que nós, em virtude de uma obrigação legal ou em virtude de uma obrigação contratual, nos depararmos com essa gestão, com essa administração de interesses, bens alheios, naturalmente daí decorrerá o dever básico de prestar contas. E aí um primeiro aspecto que vale comentar, um primeiro aspecto prático, é justamente a periodicidade e a forma para que nós possamos realizar isso no âmbito do condomínio. Então, nós devemos empenhar todos os esforços, fazer das tripas coração, para que as contas sejam aprovadas com total tranquilidade, com total transparência no âmbito do condomínio, porque é o que a lei deseja, que haja esse fluxo de informações, que haja um natural debate, mas que a própria comunidade acabe resolvendo essa questão. Então, o que a lei nos diz, o Código Civil, mais especificamente, é que o síndico prestará contas à Assembleia ao menos uma vez por ano, o que será a realidade de boa parte dos condomínios, principalmente aqueles mais acanhados, os residenciais. Então, nós vamos encontrar como um momento propício para a prestação de contas a famosa Assembleia Geral Ordinária, que é aquela que abre os trabalhos, né, abre o exercício e vai ter como um dos temas ali de relevância a prestação de contas. Mas, a despeito desse dever de, pelo menos uma vez por ano, as contas serem deliberadas, apresentadas, o síndico vai ter que prestar sempre que os condôminos assim exigirem,
E quando se fala condômino, se lembra naquela representatividade mínima de 1/4 dos condôminos, que tem até o poder de convocar uma assembleia a gosto ou contra gosto do síndico. Então, entende-se que essa representatividade fixada pelo Código Civil, artigos 1350 e 1355, 1/4 dos condôminos, é adequada para exigir a prestação de contas do síndico antes mesmo de completados 1 ano. Um aspecto bem interessante da nossa história é se o assunto exige uma votação qualificada ou se é difícil obter essa aprovação. E, a rigor, né, em teoria, não é. Não é porque, salvo previsão prevista na convenção, e nós sabemos que as convenções pecam por uma falta de criatividade, né, um grande recorte e cola, uma acaba sendo cópia da outra na prática, então dificilmente nós encontraremos a exigência na convenção de que as contas sejam aprovadas por uma votação qualificada. De forma que as contas são aprovadas pela votação de praxe, que vem a ser a votação de maioria simples dos presentes em segunda chamada, porque, no mais das vezes, nós temos esse ritual da abertura, primeira chamada, segunda chamada, e o quórum de praxe está previsto lá no artigo 1353. Então, aqui nos causa espécie, em algumas situações, essa dificuldade que certos síndicos têm em obter a aprovação de contas, porque o quórum não é qualificado, não é difícil de se conseguir. Se ele não consegue de maneira natural essa aprovação, algo de errado está acontecendo. Ou é um problema de má comunicação, ou o material que ele organizou não está muito transparente, acessível, ou é uma questão pessoal. Seja lá o que for, não é propriamente o quórum o grande fator de dificuldade aqui para o nosso ato jurídico. E aqui uma pergunta que também é interessante, é muito comum leigo perguntar aos colegas advogados esse aspecto, sobre até onde vai a responsabilidade da gestão que ele desempenha. Ou seja, ele acaba respondendo por gestões anteriores, ou ainda por síndicos que vierem a sucedê-lo, e a resposta claramente não. Ele vai responder exatamente por aquele período que ele esteve à frente, na condução do condomínio. Por isso que é bom que tudo fique documentado, tudo fique afirmado, se houver algum tipo de confusão sobre quando um ato falho aconteceu, uma contratação, e por aí vai, porque nós temos essa delimitação por gestões, por administrações. Aqui eu tratei de buscar, do que eu sinto na pele no meu dia a dia, uma série de questões, de perguntas, e tentar aqui comentar, trazer ao conhecimento dos colegas. Uma outra pergunta comum também é se o envio de uma circular, de um informativo, de um comunicado, de um balancete que se envia periodicamente, mês a mês, ou trimestralmente, se o envio disto, e hoje se dá por meio eletrônico, né, não se coloca mais no papel, se seria suficiente, se isso já supriria a eventual realização de uma assembleia. E a resposta é um sonoro não. Não supre. Nós temos que atender à solenidade prevista no Código Civil. A prestação de contas necessariamente se dará em assembleia, pela votação democrática dos condôminos. Agora, ainda que não supra o ato aprovação em assembleia, sem sombra de dúvida, esse tipo de comunicação periódica tem um grande efeito. Tem um efeito benéfico de tranquilizar os condôminos, de deixá-los mais a par do que está acontecendo. Então, nós vamos preparando o terreno para que ele se sinta confortável de, no dia da Assembleia, votar
favoravelmente à prestação de contas, à gestão realizada. Por quê? Porque ele acompanhou para e passo, por meio desses comunicados, toda a realidade financeira, econômica do condomínio. Ele não ficou no escuro. E, de outra forma, esse tipo de comunicação, além dessa benesse, além desse efeito de maior transparência, acaba também afastando aquelas digressões aventureiras, maliciosas, de que o sujeito não terá condições de decidir no momento da Assembleia, porque o volume de informações é muito grande, que há muitas pastas, documentos, e ele não vai ter a devida segurança, o tempo de verificar. Então, tudo isso é uma grande desculpa, uma grande besteira, porque, naturalmente, ali no momento da Assembleia, é o momento de esclarecer uma questão mais misteriosa, mais difícil de compreender, mas não é o momento para nós revirarmos toda a documentação. Isso deve estar à disposição por diferentes caminhos, meios, e uma boa forma de você suprir esse tipo de necessidade é abastecendo periodicamente os interessados com esse tipo de documento. Aqui na nossa realidade paulistana, que é onde eu atuo mais, isso já se tornou uma grande praxe. É muito difícil nós nos depararmos com um condomínio que não faz isso no seu dia a dia. Uma outra pergunta que pode surgir. Aliás, isso daqui vem sob o tom de ameaça, né? Não raro, o condômino que não está satisfeito por algum motivo com a gestão desempenhada, ele vem até o síndico, até a administração e ameaça. Ah, se você não fizer isso, eu vou exigir contas, se preciso for até por meio de processo judicial. E aí caberia essa pergunta. Ele tem essa possibilidade? Se ele faz essa ameaça, ele pode realizá-la, seja no âmbito extra ou no judicial? E a resposta está aqui. Eu pensei um julgado do TJ São Paulo, em que se diz claramente que não. Como bem disse o meu amigo doutor Rodrigo Carpá, a legitimidade para aprovar ou desaprovar as contas é da congregação de condôminos, é da assembleia, é da coletividade reunida em assembleia, não é do condômino individualmente. Então, o condômino individualmente, a rigor, ele não aprova ou desaprova nada, porque o ato depende da vontade externada pelo coletivo e não pelo individual. Então, se ele entra com uma ação, por exemplo, de exigência de contas, sozinho, já não tem uma das condições da ação. A adequação da pretensão que ele busca, sozinho, ele não conseguirá, ele não terá essa possibilidade, como bem ilustra esse julgado. Uma outra ameaça que surge é sobre se a falta de prestação de contas serviria de escudo de proteção para os inadimplentes no condomínio. E eles usam esse argumento, eles ameaçam a administração com esse tipo de assertivo. Eles dizem, enquanto as suas contas, síndico, não estiverem aprovadas, você não pode me cobrar, porque uma coisa está ligada à outra, uma coisa depende da outra. E aqui eu trago mais um julgado para vocês, evidentemente que eu coloco em negrito aqui, não é do original, é um realce que eu coloco para facilitar o entendimento dos colegas. Esse julgado aqui de São Paulo diz claramente que a aprovação das contas em assembleia não é pressuposto necessário para a recuperação do crédito condominial sob a forma de uma ação de cobrança ou uma execução, ou seja, os assuntos não estão coligados. Uma coisa não depende da outra. O condomínio poderá tranquilamente exigir seus créditos, ainda que paire a indefinição sobre as contas do síndico. Então, não caiam
nesse argumento falacioso sem pé e sustentação. Quando falamos da prestação de contas, e o Rodrigo bem observou isso também, temos aqui não só o protagonista, que é o síndico, cumprindo com uma atribuição muito clara, dada pelo Código Civil, mas nós temos também um órgão que é fiscal, o Conselho Fiscal. E a respeito do Conselho Fiscal, nós temos um artigo apenas, que é o 1356, que fala em tom condicional, que pode haver um conselho. Ou seja, para nós sabermos se há conselho, para nós sabermos o que esse conselho faz, como é que ele vai desempenhar a sua missão, nós necessariamente temos que pegar a convenção daquele condomínio e fazer uma checagem. Mas indo pelo que é usual comum, já que eu avisei, as convenções, elas muitas vezes são idênticas, né? São copiadas, o texto é praticamente o mesmo, sem muitas variações. O que mais nós vamos encontrar é a ideia de que o Conselho Fiscal acompanha com maior proximidade a gestão desempenhada pelo síndico. Então, uma outra prática que é salutar, que quem não coloca em voga, eu sugiro que o faça, essa reunião informal, periódica, entre síndico e conselheiros, para que eles possam estar habilitados, municiados de documentos e informações, para que, no momento da Assembleia de Prestação de Contas, eles apresentem um parecer recomendando a aprovação ou, o contrário, a sua desaprovação. Sendo certo que, no segundo caso, se a recomendação for para que as contas não sejam aprovadas, necessariamente eles vão ter que dar uma justificativa. Eles vão ter que apresentar um motivo que impede que aquelas contas sejam aprovadas. Não pode ser uma negativa genérica, infundada. Então, essa negativa infundada vai ser uma perseguição, vai ser um cerceamento da gestão efetuada pelo síndico. Exijam isso sempre que houver o posicionamento por parte do Conselho Fiscal. E aí, vale também comentar, no mais das vezes, nós temos um órgão que é composto por um número ímpar de conselheiros. Às vezes nós temos conselheiros suplentes, conselheiros ativos, mas é sempre um número ímpar, justamente porque vai preponderar a voz coletiva desse órgão conselho. Então, mais uma vez, se não é o indivíduo, o condômino que aprova ou desaprova, tampouco o conselheiro tem esse poder. O que existe em realidade é a atribuição do conselho, órgão coletivo, de dar um posicionamento, que é uma recomendação, para que a Assembleia cumpra ou não com aquela linha de pensamento, né, sem caráter vinculante. Então, o conselho pode se posicionar: não aprovem as contas por conta disso, daquilo, e a Assembleia não comunga da mesma visão. A Assembleia acaba validando as contas, o que é perfeitamente possível, não havendo problema algum nesse tipo de deliberação. Muito em voga nos tempos atuais, e aqui eu tenho que confessar, eu tinha um pé atrás num passado recente, mas a prática e alguns colegas, como o doutor Rodrigo foi um deles, acabaram me convencendo do contrário. Aqui eu também faço menção a um auditor, que é um amigo meu, Marcos Braga, muito competente também, que foi um daqueles que contribuiu para que eu mudasse de opinião a respeito. O que vem a ser? A auditoria, que é a atuação por parte de profissionais, de um auditor independente, acompanhando a gestão do síndico e emitindo um relatório específico, né? Os auditores detestam que nós falemos em laudos. Eles sempre nos chamam a atenção: não é laudo, é relatório. Isso não é uma atuação obrigatória, é evidente, mas acaba dando muito conforto à administração desempenhada pelo síndico. Por quê? Porque é uma opinião,
que vai dar segurança, que vai dar transparência, porque é feita por alguém que é independente, alguém com reconhecida capacidade profissional, especialização, de modo que acaba servindo como um grande reforço para que os condôminos saibam o que é que está acontecendo. Agora, nós não temos apenas um tipo de auditoria aí na praça. Nós temos aquilo que, infelizmente, é o mais frequente na nossa realidade, que é aquela auditoria que visa apagar incêndios, né? Então, o problema já está instalado, muitas vezes um prejuízo perceptível já se criou, e só então que se pensa na auditoria. Então, nós teríamos uma auditoria específica para prestação de contas, que é o assunto aqui que nós estamos tratando. Nós temos uma auditoria investigativa que visa a promoção de uma futura ação judicial. Então, esse relatório servindo como uma prova extrajudicial para cravar o posicionamento daquele condomínio numa atuação tal, e o que, no meu modo de ver, poderia ser o ideal para grande parte dos condomínios brasileiros que tiverem a possibilidade de sustentar economicamente essa atividade, que é uma auditoria já incorporada no dia a dia do condomínio, a chamada auditoria preventiva, que, sendo diluída mês a mês, acaba ficando muito em conta. Então, é um fator que, ainda que não seja obrigatório, acaba sendo uma grande ferramenta para nós identificarmos eventuais problemas, dificuldades, para que nós tenhamos um grau maior de transparência e segurança no ato de prestação de contas. Como consequência da aprovação das contas, nós temos uma presunção de regularidade que o síndico goza, né, da gestão efetuada, é como se fosse uma quitação conferida à gestão que ele realizou. Agora, eu observo que essa aprovação ela não consiste numa presunção que é absoluta, iure et jure. É a famosa presunção relativa, ou seja, ela comporta um questionamento, ela comporta uma derrubada, mas não pela via extrajudicial. Desde que as contas sejam regularmente aprovadas, essa aprovação só será rediscutida por meio judicial, e aí não basta aquelas discussões menores, tem que ser algo muito grave, muito, vamos dizer, pesado em termos jurídicos administrativos, como são exemplos os vícios que invalidam os atos jurídicos em geral. Então, dolo, coação, indução em erro, falsidade documental, fraude. Naturalmente, se eu comprovo que a aprovação de contas se deu em meio a esse contexto, facilmente isso será aclarado e derrubado, e voltaremos a estaca zero quanto a essa aprovação realizada. Mas notem, pelo menos o que eu passo no meu dia a dia, no mais das vezes, são aquelas ameaças em que a pessoa, inconformada com o resultado da Assembleia, muitas vezes ela é voz isolada, né? Ela é o famoso condômino, se há governo, sou contra. Então, ele sempre está contra todos os demais em todos os assuntos. Isso dificilmente acaba se concretizando, porque o ônus da prova, numa situação dessa, é de quem acaba levando ao judiciário, é do autor da ação. Então, não é tão fácil assim. Então, quem nunca aqui entre nós passou por essas situações em que o condômino é recém-chegado, entrou ontem no condomínio, e o cartão de visitas dele é já ameaçar o síndico, exigindo que a documentação retroativa dos últimos 5 anos seja aberta, encaminhada para a unidade dele, porque, do contrário, ele vai promover uma ação contra o síndico, isso, aquilo. Ele já chega nesse tom feroz. O que o síndico, tendo as suas contas
regularmente aprovadas, ele vai responder? Ele vai dizer de maneira sutil, calma, o seguinte: minhas contas estão aprovadas, já foram analisadas devidamente a seu tempo e, portanto, o que você tem acesso para a conferência, para análise, é daquilo que ainda está pendente de aprovação em assembleia. Então, não tem essa história de sair correndo, revirando uma documentação antiga, porque isso já são águas passadas. Outra coisa, outra dúvida que pode surgir: é possível divulgar o número das unidades inadimplentes em documento informativo sobre as contas? E aí não importa tanto o nome, se é circular, se é comunicado, se é extrato. Isso vai causar algum tipo de malefício, vai expor o condomínio a ressarcir danos morais por constrangimento e assim por diante? E a resposta é não. Aqui eu trago até um caso, um julgado em que se divulgou um edital de leilão nas áreas comuns do condomínio, e o julgado concluiu que não há conduta vexatória, pelo contrário, é um típico exercício regular de direito pelo credor. Exatamente o mesmo pode ser dito sobre o balancete, extrato, circular. Então, desde que nós encaminhemos essa informação no âmbito de prestação de contas, mesmo porque não há como falar do assunto global conta se nós não mencionarmos o aspecto de inadimplência, que é altamente problemático para a parcela dos condomínios. Vai ficar faltando pedaço. Então, necessariamente, nós temos, sim, que informar. Claro, como a dívida se diz é próprio terreno, né, própria da coisa, não da pessoa, nós divulgamos o número da unidade, o mês de origem, se já virou processo, se não virou, se foi feito acordo, se não foi, mas nós não colocamos nenhuma outra informação adicional, muito menos adjetivos, né? Os adjetivos aqui é que são problemáticos, e a exposição para terceiros que não fazem parte dessa relação, que não pagam as contribuições condominiais e que não teriam direito algum de ter acesso a esses dados, né? Algumas outras dúvidas que podem surgir. Para prestar contas, o síndico tem que ter um contador a tiracolo? As contas devem ser assinadas por um contador? E a resposta é não. A lei não exige que haja esse tipo de atuação de contador. Quem quiser se valer disso à vontade, é uma faculdade, não é uma obrigação. Outra pergunta: e os loteamentos de acesso controlado? Porque é uma realidade para muitos aqui na Grande São Paulo, no interior, que lidam com esse tipo de empreendimento, que não são condomínios, mas que acabam no seu cotidiano tendo muita semelhança. Então, a dica aqui que eu dou, é claro que há um dever do presidente das associações que controlam o loteamento de acesso, que se verifique nos estatutos sociais o que se diz ali, porque o estatuto será a documentação específica para esse tema, não é propriamente o Código Civil, que diz sobre o condomínio edilício. Outra pergunta: empresa administradora pode prestar contas no lugar do síndico? Eu sei que acontece muito por aí, não deveria ser assim, porque o ato é do síndico, é um ato pessoal dele. É claro que ele pode se servir do auxílio da administradora para fazer isso. Agora, fazer com que a administradora desempenhe todo o papel do começo ao fim não é muito aconselhável. A administradora, por sua vez, não podemos esquecer, ela tem o seu próprio dever de prestar contas, mas não à Assembleia de Condôminos, e sim ao próprio síndico, que é o representante legal do seu contratante, que é o condomínio. Outra pergunta: inquilino tem o direito de exigir prestação de contas do síndico individualmente, ou ele teria o direito de participar na Assembleia a respeito? E a resposta é não. Não é ele que vai decidir o assunto, em nome próprio ele não participa mais
das assembleias, é sempre como representante do condômino. Agora, o aconselhamento que nós damos, já que eles pagam as despesas ordinárias, é que a eles seja franqueado o acesso a essas informações. Então, essa transparência deve existir com relação aos inquilinos também, ainda que eles não tenham esse poder de participar, deliberar, votar. Essa é uma pergunta que eu enfrento muito por aí. Obras, contratações que não tiveram escoro de 3 orçamentos, elas impedem a prestação de contas ou são um justo motivo para anulação de uma que foi realizada? E a resposta é não, a não ser que a sua convenção diga isso, o que será extremamente improvável, né? Então, a história dos 3 orçamentos surgiu como uma forma de nós termos uma concorrência mínima, um mínimo de lisura, honestidade. Agora, não é uma obrigação legal, e tampouco é obrigatória a contratação daquele orçamento que é o mais barato, que é o mais acessível, né? Isso também não vai ser justificativa para invalidar contas. Aqui um tema altamente polêmico. É recomendado aprovar parcialmente as contas? Eu tenho uma posição contrária a isso, porque eu já enfrentei essa situação judicialmente e o judiciário tende a não levar em consideração as aprovações parciais. Para o judiciário é como se não tivesse acontecido aprovação alguma. Então, é trabalho perdido, nós vamos ter que fazer a comprovação em juízo, se isso se transforma num processo. Então, eu sou mais pela recomendação de que se discuta de maneira civilizada, de maneira objetiva, o que é que impede a aprovação de contas. Mas não ir pelo caminho fácil do meio termo, de, tá bom, então coloca aí uma aprovação parcial e no futuro nós pensamos. Eu acho que isso acaba desguarnecendo o papel aí que o síndico desempenha. A falta de prestação de contas impede que o síndico possa se reeleger? E a resposta é não. É mais um assunto que também não tem essa relação causa e efeito, não tem essa ligação. O ideal é que o síndico resolva isso para que ele inicie uma nova gestão, mas não é nessa condição de tudo ou nada. Falta de prestação de contas é justo motivo para a destituição do síndico? Aí, claramente, sim, né? O artigo 1349 nos diz isso de maneira objetiva. Sim, a falta de prestação de contas é um dos motivos que pode levar à destituição. E aqui eu me atrevo, humildemente, a trazer aos colegas algumas dicas úteis que vão facilitar a aprovação de contas. Então, como eu já mencionei, que se preserve ali um período prévio, um local acessível ou um nicho digital eletrônico, para que nós tenhamos esse trânsito de informações, documentos, de que esse exercício de vista seja feito por parte dos condôminos de maneira prévia, façam esse informe claramente. Eu tenho também percebido algumas situações em que as contas não são aprovadas por um problema de comunicação. Então, o síndico, às vezes, é muito autoritário, ou ele é muito apressado, ou ele é muito sintético. Então, vale a pena, sim, muitas vezes ser redundante, repetitivo e exaurir essas informações sobre as contas. É a tal da comunicação eficaz, para que você seja compreendido e para que todos possam, com uma certa comodidade, aprovar a sua gestão. Também um outro aspecto importante é a escolha do presidente da Assembleia, porque se ele estiver mal intencionado, é meio caminho rumo à desgraça, né? Ele vai ser o primeiro a botar fogo, botar gasolina na fogueira, ao invés de bem conduzir o ato. E é muito importante essa gestão de documentos. Hoje, com as assembleias eletrônicas, isso se facilitou grandemente, porque nós temos essa possibilidade de expor documentos, para e passo nós vamos comentando certos tópicos. Então, é tentar trazer esse contexto de transparência e objetividade para que todos possam bem decidir.
Um problema que também deve ser evitado é o desvio das discussões que redundem aí em ofensas, que redundem em imputações baseadas em indícios, em verdades, e aí pode redundar em troca de ofensas, em danos morais, ou, no melhor dos mundos, termina, como nesse julgado aqui, um problema de mero desgosto, aborrecimento. Então, convém evitar que esse assunto, que é, em algumas situações, polêmico, explosivo, ele vá para esse caminho. Um tópico final que eu gostaria de abordar com os colegas, e aqui eu confesso a vocês, é o tipo de ação que eu penso umas 10 vezes em entrar, porque é uma ação complicada, complexa, é a ação de exigir contas. Porque quando a coisa não se resolve no âmbito natural, extrajudicial, tudo isso que nós acabamos aqui de comentar, o caminho para que os condôminos tenham as contas, ele está previsto no Código de Processo Civil, sob forma de um procedimento especial. Então, nós tínhamos já esse procedimento previsto no Código anterior, ele tinha até um outro nome, né? Lá recebia o nome de ação de prestação de contas. Então, tanto o síndico que quisesse prestar contas, como aqueles que quisessem ter as contas, usavam do procedimento especial, e agora, no atual CPC, está previsto nos artigos 550 a 553, e eliminou esse nome, ação de prestação de contas, agora é ação de exigir contas, indicando que o procedimento especial continua válido apenas para aqueles que têm direito de receber as contas. Não há mais procedimento especial para quem quer prestar contas. E aí algum colega poderia perguntar, ué, então eu não posso mais prestar contas? Se eu sou síndico, desapareceu essa ação? Não, não desapareceu. Desapareceu como procedimento especial. Nada impede que, sob a roupagem do procedimento comum, um síndico apresente suas contas em juízo, mas não vai se valer do caminho aqui do procedimento especial. Alguns aspectos relevantes dessa ação. Essa ação de exigir contas é a forma específica, focalizada, para aquele que tem o direito de receber as contas, obrigar que essa demonstração seja prestada em juízo, naturalmente porque a seara extrajudicial ou ela não foi tentada por um completo desmazelo, esquecimento, distanciamento, ou porque se tentou e não redundou numa aprovação. A competência para essa ação será o do local onde a gestão a administração foi desempenhada, então é a sede do condomínio, e a finalidade da ação é resultar na identificação numérica de um saldo dessa gestão efetuada. Imagina-se que favoravelmente aquele que era o destinatário das contas. E aqui eu faço o principal alerta desse nosso tópico, que é a questão técnica. Esse assunto aqui é pura contabilidade e matemática. E, geralmente, as gestões condominiais, elas envolvem um volume grande de documentação, tanto mais se são anos ali sendo analisados. Então, imagine você, colega advogado, que não faz essa ponderação de início e não diz ao seu cliente que, naturalmente, nós teremos uma prova pericial, ou requerida pelas partes, ou determinada de ofício pelo juiz. E aí eu pergunto a você o seguinte, você teria a coragem, a capacidade, o tempo de sozinho, sem um assistente técnico, enfrentar essa papelama toda, enfrentar contratos, extratos, recibos e por aí vai? Então, um assunto que, infelizmente, já é problemático quando nós somos procurados, é esse ponto de que nós, muito provavelmente, numa ação dessas, teremos uma perícia, e hoje as perícias não são baratas,
temos aí perícias fácil, de 7 mil, 8 mil, 15 mil reais nesse segmento, e de mais a mais, ainda que o assistente técnico não seja uma obrigação processual da parte, para nós advogados é extremamente conveniente, porque nós não temos a capacitação nessa área contábil para formulação de quesitos, para análise do laudo produzido, para apresentação de quesitos suplementares e assim por diante. Então, a dica aqui que eu dou, eu já perdi mais de um cliente por conta disso, mas eu prefiro que seja assim, é deixar muito claro desde logo, esse assunto provavelmente redundará na designação de prova pericial. Você, salvo se conseguir a justiça gratuita, vai ter que pagar a sua cota à parte. Claro, se ganhar a ação lá na frente será ressarcido, mas eu, como advogado, não vou entrar nessa sozinho. Eu quero o meu assistente técnico, porque eu não tenho condições de analisar esse tópico isoladamente, preciso desse amparo, preciso desse auxílio. E aí, no final da história da ação de exigir contas, nós temos a apuração desse saldo em título executivo judicial, que poderá ser exigido, né? O cumprimento da sentença, a execução, vai ser realizada nos próprios autos da ação de exigir contas. Então, é barba e cabelo, é realizar tudo de uma vez só. Eu disse que essa ação é complexa porque ela tem duas fases. Na primeira fase, nós teremos a definição se há mesmo esse dever de prestar contas. E no caso do condomínio não tem muito mistério, não tem muito segredo, está na lei. A não ser que você já tenha prestado, já tenha as contas aprovadas, vai ter que prestar judicialmente mesmo, não tem remédio. E na segunda fase, aí sim, o ponto principal da nossa ação, nós teremos a apuração do saldo credor ou devedor, já que a ação é de caráter dúplice, o próprio réu nessa ação, ele pode ser declarado o credor, porque ele fez uma boa administração e ele tinha algo a ver, isso não foi devidamente apurado, só foi identificado quando do desfecho dessa ação. Então, nessa segunda fase, é que nós teremos a real definição do assunto. Como eu disse, essa ação é uma ação de caráter dúplice, isto é, mesmo sem reconvenção, o réu pode se sair aqui vencedor na demanda, se a gestão dele resultou em algo positivo a seu favor. E, por fim, último tópico, para não cansar a beleza dos colegas, houve aí uma grande discussão doutrinária, processual, que já está resolvida, que é a definição da natureza dessa decisão judicial que resolvia a primeira fase, que é aquela que declarava se havia ou não a obrigação de prestar contas. Então, o judiciário hoje, de maneira quase que unânime, pensa do mesmo modo, e aqui eu trago um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e eles entendem que estamos diante de uma decisão interlocutória. Não é, portanto, uma sentença. A primeira fase é uma decisão interlocutória e fica exposta à impugnação via agravo de instrumento. E aí, sim, a segunda fase é que nós teríamos a sentença passível de apelação. Aqui eu trago até um julgado em que o relator foi o famoso desembargador Francisco Loureiro, muito ligado aqui ao nosso setor, que vai por esse caminho. E último tópico, última informação prática útil para todos nós, é o prazo prescricional para a propositura da ação de exigir contas. E o STJ já se posicionou a respeito, entende-se que o prazo é de 10 anos. É o prazo máximo previsto lá no Código Civil, artigo 205, 10 anos, em que o síndico que não obteve a aprovação de contas fica à mercê de ter essa exigência por meio judicial. Então, aqui eu agradeço... Opa! Stop sharing.
Aí, terminou a apresentação. Eu agradeço a atenção de todos. Humildemente, essas eram algumas considerações que eu tinha aqui a trazer a todos os colegas. Espero que tenham gostado. Deixa eu verificar aqui no chat se há alguma pergunta, pois, do contrário, nós já, pelo avançar da hora, podemos encerrar o nosso encontro. Vamos ver aqui. Não só parabenizações aqui de colegas, agradeço a todos, muito obrigado pela atenção, pela paciência, e volto a repetir, quem quiser essa apresentação que eu usei aqui como base, é só me pedir por e-mail, que eu encaminho, sim, com muito gosto aos colegas. Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui da comissão, com novos temas, novos palestrantes, assuntos aí que possam agregar para a sua experiência, para a sua atuação, para o seu dia a dia, porque é isso o que acaba nos importando mais. Tá certo? Um forte abraço a todos. Até a próxima, colegas.